A Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Bom dia para você que está ligadíssimo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro de 2019. E você está ligado no Bastidores do Poder, que é um programa do Grupo Band Mais, aqui de Campinas, e eu, Rose Guglielminetti, o Edmilson Siqueira, somos os apresentadores e os produtores deste programa. E eu já vou dar um meu bom dia para o Edmilson Siqueira. Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes. Boa tarde também, né? Hoje tem, né, às 15 horas, não tem jogo hoje, então às 15 horas tem a reprise do programa, a gente vai dando o boa tarde para os ouvintes também. Verdade, hoje a gente pode dar uma boa tarde, eu espero que à tarde, espero não, vamos deixar chover, né, porque gente, agora de manhã, pelo menos aqui em Campinas, tá uma chuva bem intensa, viu, eu saí de casa, me molhei o carro todo, porque eu sou desastrada, mas vamos que vamos, né. Produção, bom, na mesa de som nós temos o Danilo Capucci, na central técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber, e nós estamos ao vivo também no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no youtube.com, no YouTube, eu já falei, agora eu vou falar do Facebook, facebook.com/RB Campinas 857. Você pode mandar a tua participação aqui para o Bastidores do Poder, mandando para o 97102-1493, eu vou repetir, 97102-1493, você pode mandar tanto mensagem de texto quanto de áudio, e se você for mandar mensagem de áudio, por favor, me mande no máximo com 30 segundos para que a gente possa ouvir, para não ficar muito cansativo aqui para quem está acompanhando o programa. Edmilson Siqueira, eu vou começar, Ed, com um texto local, porque a gente tem muita coisa hoje de nacional, e, gente, hoje nós não teremos o Tiago Prudente, viu, Edmilson? Não teremos a entrevista, não teremos o Tiago Prudente, hoje sou eu e você, ok? Só nós. Só nós dois e os ouvintes. É nós. É nós, né? Mas por que eu estou falando que somos nós dois e os ouvintes? Nessa semana, o Alê, ele mandou uma sugestão pedindo para que a gente fizesse algumas matérias, né, informativas sobre o que é voto válido, o que é voto útil, o que é voto em branco, como a ordem de votação. E, Ale, nós fizemos isso para você e para todos os ouvintes. Então, às 10h30, nós vamos soltar hoje o primeiro boletim explicativo. Quem gravou para a gente foi o Gustavo Gimenez, ele fez e gravou. E nós vamos soltar aqui no programa, porque vocês acabam fazendo o programa com a gente, tá bom? Ed, eu quero começar com um local, que é o seguinte. Ontem eu fiz o levantamento dos vereadores que não assinam a CPI do Zé Carlos, né? Então, nós temos lá 22 vereadores que não assinaram a CPI. Ontem, o Jorge Schneider, ele acabou protocolando o pedido da instalação de uma comissão de estudos para poder investigar todos os contratos da Câmara, não só na gestão do Zé Carlos. Ok, eu acho que pode investigar. No entanto, essa comissão, ela tem aí o objetivo de colocar, sabe assim, uma fumaça em cima de tudo e tirar o Zé Carlos do foco. O Jorge Schneider, ele faz parte do grupo do 7, lá na Câmara, que é um grupo fechado com o Zé Carlos, e ontem foi, então, ele protocolou esse pedido. O que acontece? Uma comissão de estudo, ela não tem a mesma força que uma comissão parlamentar de inquérito, porque a comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder de polícia. Por exemplo, se alguém se recusar a ir até a Câmara para poder dar um depoimento, você pode pedir para a polícia, a pessoa é obrigada a ir acompanhada pela polícia. Só que a lei tem uma outra questão. A questão é, essa CPI, que recebeu 10 votos, que é do Paulo Gaspar, ela tem uma tendência de ser muito mais independente do que uma administrada ou ali presidida pelo Jorge Schneider, que é homem, ou pelo menos amigo ali do Zé Carlos. Então, a base de governo não quer ou não assina essa CPI.
Gente, falta apenas uma assinatura para que haja essa investigação. E aí, o Edmilson, eu vou falar o nome dos vereadores lá no programa, porque eu acho que eles merecem para poder explicar para os eleitores deles qual é a dificuldade em assinar uma CPI para poder investigar uma denúncia gravíssima de cobrança de propina na Câmara de Campinas por parte do Zé Carlos. Nós mesmos soltamos os áudios aqui no programa, eu fiz matérias tanto para o Band Multi quanto para o blog da Rose, e nós comentamos sobre isso. Aí quem são os vereadores, gente, que não assinaram a CPI? Nós temos o Arnaldo Salvetti, do MDB, o Carlinhos Camelô, do PSB, o Carmo Luiz, do PSC, a Débora Palermo, do PSC, inclusive hoje ela assume a condução da Câmara por 30 dias, porque o Zé Carlos pediu um afastamento na última segunda-feira por 30 dias, tanto da vereança quanto da presidência. E ela assume, mas também não assinou a CPI. Inclusive, quando ela pediu o afastamento, Edmilson, ela falou assim, presidente, se afasta, porque aí não tem CPI, né? Então ela já deu a deixa ali. O Edson Ribeiro, do PSL, o Eduardo Magoga, do Podemos, o Fernando Mendes, do Republicanos, o Felipe Marquesi, do PSB, o Igor Diego, do Republicanos, o Jair da Farmácia, do Solidariedade, o Jorge Schneider, do PL, o Juscelino da Barbarense, do PL, o Luiz Cirilo, do PSDB, o Luiz Rossini, do PV, que é o líder do governo, o Marcelo da Farmácia, do Avante, o Marrom Cunha, do Solidariedade, o Otto Alejandro, do PL, o Paulo Haddad, do Cidadania, o Permínio Monteiro, do PSB, o professor Alberto, do PL, o Rodrigo da Farmadic, do DEM, e o Rubem Gás, do DEM. Aí, Ed, desses 22 nomes, eu tenho pelo menos aqui 7 deles que são candidatos a deputado estadual ou federal, ou seja, não assinam uma CPI, mas que é o voto do eleitor. O Arnaldo Salvetti, que é candidato a deputado federal. Aí eu tenho candidatos a deputado, para deputado estadual. Eduardo Magoga, Igor Diego, o Luiz Cirilo, o Permínio Monteiro e o Rodrigo da Farmadic. E o professor Alberto, ele é candidato a segundo suplente na vaga ali do Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes. Enfim, Edmilson, esses são os caras, os vereadores, que não assinam a CPI para poder investigar o Zé Carlos. Eles têm medo do quê? Essa é a pergunta. Porque se um vereador ele é eleito para poder fiscalizar, qual é a dificuldade que eles têm de investigar uma denúncia tão grave quanto essa? Isso prova que a Câmara, né, ela não só está comprometida, alguns vereadores mais comprometidos aí com o presidente da Câmara, no sentido de tentar cobertar qualquer coisa que haja contra ele, como a base aliada, né, que é uma base do governo, né, que é grande, é muito maior do que a base do próprio presidente. Essa base aliada, que é a base do governo Dário Saad, também está aliada com essa possibilidade de acobertar as denúncias aí, o que é lamentável, porque isso pesa muito contra a própria Câmara dos Vereadores de Campinas, que já acabou de sair quase, não saiu totalmente de uma denúncia de rachadinhas aí, que é grave, que continua sendo investigada, e agora surge esse escândalo aí da denúncia de recebimento de propina das empresas que prestam serviço para a Câmara. Então, tem que ser investigado, tudo tem que ser investigado, e se a Câmara não colaborar, os vereadores não colaborarem com essa investigação, eles vão ficar marcados como cúmplices de uma possível falcatrua que possa estar existindo aí. Se amanhã ou depois ficar provado que havia mesmo propina na parada, como é que vão ficar esses vereadores que não quiserem investigar? Eles vão ter que responder para a população, e a população costuma responder no voto, né? Vamos ver como é que fica essa situação, que é muito grave. Pode falar, pode continuar, Ed. Não, é uma situação que é muito grave e, claro, a cidade aí que acompanha a vida política de Campinas espera que realmente esses vereadores, pelo menos um deles, assine a CPI, que a CPI possa investigar, porque a CPI pode esclarecer não só essa denúncia, como muitas outras, e pode esclarecer até pelo outro lado, que não houve nada, que pode ser que não tenha havido nada, embora as denúncias sejam muito concretas aí no caso, com essas gravações todas que a gente ouviu. Então, é lamentável que a Câmara de Campinas seja cúmplice de uma possível corrupção que possa estar havendo aí na Câmara. Sabe no que os vereadores apostam, o Ed? Na memória
lenta, eu vou dizer lenta, gente, não sei se está certo isso. Fraca. Memória fraca. Memória fraca, né? Memória fraca do eleitor, né? Porque o eleitor, ele não se lembra, e os vereadores apostam nisso, porque um se esconde atrás do outro, porque ele não tem que responder. Por isso que eu acho que os eleitores desses vereadores tinham que cobrar um posicionamento desses vereadores, porque vereador, gente, qualquer político, morre de medo de uma pressão da população. Então tem que cobrar, porque qual é o problema de se investigar? Ninguém está culpando, ninguém está colocando réu, mas precisa investigar, precisa. E esse instrumento é a CPI. Então por que nós temos, lembrando que nós temos 3 CPI na Câmara, uma da direita e uma da esquerda. A direita e a esquerda estão brigadas, uma não assina a CPI do outro. Aí o que foi feito? O Paulo Gaspar falou, bom, já que tá todo mundo brigando, eu sugiro uma CPI. E ele sugeriu. E, de fato, os vereadores de direita e de esquerda assinaram essa CPI. Então, nós temos ali o Marcelo Silva, o Nelson Ozzi, o Major Jaime, que são da direita, assinaram a CPI. Aí, da esquerda, eu tenho o Paulo Búfalo, a Mariana Conte, o Cecílio Santos, a Paola Miguel e a Guida Calisto e o Gustavo Peta, que são da esquerda, também assinaram. E, obviamente, tem a assinatura do próprio Paulo Gaspar. Só que são 10 assinaturas. Para que uma CPI comece a tramitar na Câmara de Campinas, precisa de, no mínimo, 11 assinaturas. Isso não significa ali... Eu não sei, Edmilson, se tem que ir para o plenário, agora me deu um branco. Se com 11 assinaturas, ela só começa a tramitar ou se a CPI tem que ser aprovada no plenário. Eu vou checar isso para eu poder responder agora, porque me deu um branco aqui. Não sei se o Edmilson sabe. Parece que depois ela precisa de uma aprovação no plenário. Ok. 18 votos, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza sobre isso, não. É melhor a gente checar. Tá, eu vou checar aqui com o assessor de imprensa da Câmara. Então é isso, gente. Os vereadores que eu citei aqui, que não assinaram a CPI, os microfones da Rádio Bandeirantes estão abertos para que eles possam ligar para a gente. Obviamente, eu acho que ninguém vai ligar, para poder se justificar. E o próprio Jorge Schneider, que apresentou essa comissão de estudo, também pode ligar na hora que quiser aqui, para poder falar conosco, que vai entrar ao vivo e imediatamente. Curioso, né, Rose? O próprio Zé Carlos, quando fez aquele discurso de anunciação, né, da sua saída da sua licença, né, do pedido de licença, ele disse, eu quero que faça uma devassa em todos os contratos, faça uma devassa. Mas a devassa quem tem que fazer é a CPI. Então ele pediu para que seja feita essa devassa, né? Não uma comissão de estudos que vai estudar e vai sugerir mudanças, né? Porque ela não pode ela não tem poder de polícia e nem tem poder de fazer alguma coisa realmente, certo? Ela tem poder de sugestão só. Então a CPI não, a CPI tem poder de polícia, tem poder de denúncia, certo? E pode investigar com muito mais propriedade uma denúncia como essa. E não só essa, outras possíveis denúncias que surjam ao longo do período. Agora, você veja, né, a devassa que ele fala são em todos os contratos. Eu acho que se os outros presidentes também, e a gente tem ali, ontem mesmo nós falamos sobre o pedido de propina que teria sido feito pelo Walter Greve, que é o presidente da SEASA, que são as centrais de abastecimento aqui de Campinas, e que também precisamos, o prefeito está esperando, eu perguntei ontem para o prefeito, o que o senhor vai fazer em relação à SEASA? Porque é uma pessoa que está envolvida, né? Muito provavelmente eles vão me responder, eles vão esperar a investigação, né? Mas é um nome que foi envolvido. Ele negou, eu conversei com o Walter Greve, ele disse que ele nunca pediu esse dinheiro, mas o empresário está dizendo que ele foi chamado, o irmão desse empresário, que na época era sócio desse Grupo Mais, ele foi chamado em 2014 pelo Walter Greve. Gente, isso são áudios. Eu estou reproduzindo os áudios da conversa entre o Celso Palma, que é o presidente, o dono do Grupo Mais, e o Zé Carlos. E nessa conversa, ele disse que o irmão dele foi chamado pelo Walter Greve, na época ele era o homem forte do Campos Filho, e o Walter Greve teria pedido R$50 mil para que ele ganhasse a licitação. Eles disseram que não pagaram e, portanto, perderam a licitação. O Grupo Costa Norte, que foi o grupo que ganhou a licitação, eu conversei com o presidente do Grupo Costa Norte e ele também negou, falou que ele nunca pagou nada, tanto que ele perdeu a eleição depois. Enfim, Ed, o Ministério Público
está investigando, teve busca e apreensão no último dia 17 de agosto na casa do Zé Carlos e do próprio Rafael Creato, que é o assessor do Zé Carlos, que era o homem ali que fazia a interlocução, né, com os prestadores de serviço da Câmara. Agora, eu não sei mais, Edmilson, eu fico besta, eu fico perguntando o que mais esses vereadores precisam para poder só investigar. Ninguém está pedindo para condenar, nós estamos pedindo para investigar. Precisam de uma ordem do chefe, né? uma liberação do chefe, né? É isso que eles precisam, porque infelizmente a Câmara tem um chefe, né? A base aliada da Câmara tem um chefe, certo? E esse chefe é o prefeito de Campinas, certo? Se ele liberar, eles assinam a CPI. Isso, infelizmente é isso. Bom, gente, eu tenho aqui, o Edson Elias, Edmilson, ele está dizendo o seguinte: Campina, bom dia, equipe campeã. Quem não quer assinar a CPI deveria ser investigado, simples assim. O problema é que sempre a maioria, né, pela democracia ali na Câmara, pelo regimento interno na Câmara, é que eu pensei em democracia, a maioria, mas pelo regimento interno da Câmara tem que ter ali uma votação, ou pelo menos 11 assinaturas para poder começar a valer. Olha, a assessoria de imprensa respondeu aqui para a gente. Tem que ter a maioria simples, uma CP, para poder começar a votar. Já a CPI não tem que dar conhecimento na sessão. Se por as 11 assinaturas, já começa a tramitar na Câmara, não precisa da aprovação do plenário. Ou seja, a minha pergunta é: quem desses 22 aqui, vereadores, 7 deles são candidatos, vai roer a corda e, de fato, dar para o morador de Campinas, a população de Campinas, o direito de saber que essa Câmara ela vai investigar. Bom, olha, o prefeito está ligando aqui, hein? Eu acho que ele te escutou, hein, o Edmilson? Que bom. Prefeito, eu estou ao vivo, depois eu te ligo, né? E o vereador Nelson Osri está respondendo aqui, também está ouvindo, e o Nelson Osri está dizendo: gente, não precisa, 11 assinaturas, abre a CPI e se inicia a investigação. Sim. Lembrando que a CPI continua esperando assinaturas, inclusive da vereadora Débora, pois antes dela ser vice-presidente, agora presidente, ela é vereadora, eleita pelo povo e que tem, como todos, a maior prerrogativa de fiscalizar. A comissão de estudos não impede a CPI. Obrigado, vereador Nelson Ozzi. Vocês veem como que o nosso programa acaba sendo ouvido aí pelos políticos, né? Então, é isso. O Ozzi e o Marcelo Silva também tentaram emplacar uma comissão, mas diante dessa queda de braço entre a direita e a esquerda, não conseguiram. E aí foi bom o Edmilson Ozzi até me dar aqui uma informação, porque eu lembrei que eu não sei se eu falei isso ontem, ele pediu uma CPI para investigar uma fala do Zé Carlos, o ex-presidente, ele é presidente da Câmara, mas está presidente afastado, né? Dizendo que para ser eleito na Câmara de Campinas como presidente, é necessário pagar para os seus pares, ou seja, é a história da mala. Na verdade, ele disse que ele não pagou R$1, né? Isso. Não pagou R$1 para ser eleito, sugerindo que outros pagaram, né? Então, o vereador aí quer saber, que é uma CPI para investigar esse fato também, certo? Exatamente. Então, o Osri está tentando, está à busca de assinatura, só que a do Osri está pior do que a CPI dos contratos, porque o Osri, até agora, ele só conseguiu a assinatura dele, dele. É que teve muito embate aí, né, entre direita e esquerda, entre essa polarização de Bolsonaro versus Lula, tal, ela acabou refletindo na Câmara, e houve aí posições irreconciliáveis, né, processos contra um vereador contra o outro, e agora dificilmente um vai assinar uma CPI do outro, né, certo? Porque quando a pessoa que propõe a CPI normalmente acaba sendo o presidente da CPI, e isso dá uma visibilidade grande para quem é presidente da CPI, as sessões, aquela coisa toda, e claro, um não quer fazer a fama do outro, né, então a posição, por causa do debate político aí, da polarização, da política brasileira, ela acaba inviabilizando que os vereadores se unam aí num objetivo comum. Pois é. Bom, tomara que os vereadores também acabem... É o seguinte, eu acho que essa denúncia e essa CPI do Osri, ela é importante porque, assim,
A gente sempre ouviu falar, né, Edmilson, a história das rachadinhas, a história das malas, a história de cargos, né? Então, gente, investiga, é só investigar. Se bem que a impressão que eu tive foi que o Zé Carlos... Bom, agora tem uma coisa, o Edmilson, se o Zé Carlos falou que tem pagamento e que ele não pagou um centavo, será que ele recebeu nas legislaturas anteriores para poder votar nos presidentes? É o que fica no ar, né? Aliás, fica no ar, paira no ar sobre a cabeça de todos os vereadores, né? Se eles tiveram alguma participação pecuniária, né, na eleição do presidente, dos presidentes anteriores ou não, né? Os boatos a gente ouvia, né? Eu trabalhei na Câmara e fui a comentarista político muitos anos no jornal. Os boatos eram todos nesse sentido, né? Que sempre houve acordo, né? Acordo para eleger um, acordo para eleger outro, e normalmente se falavam em cifras nesses acordos, né? Claro que nada disso foi provado. Se eu tivesse, na época que eu trabalhava no Correio, prova de alguma coisa, e você também, Rose, que você era uma repórter política lá também, se a gente tivesse prova de alguma coisa, a gente teria denunciado, né? E talvez tivesse acabado no Ministério Público ou numa CPI, alguma coisa dessa. Mas agora a gente tem indícios aí, vários indícios de que essas falcatruas podem ter existido, algumas pessoas confirmando, quase confirmando isso, certo? Então tem que investigar, é a única saída para a Câmara sair dessa situação de cabeça erguida, né? A assessoria de imprensa da Câmara está informando aqui que se conseguirem, se o Paulo Gaspar conseguir essa assinatura que ele precisa para poder começar a tramitar a CPI até às 14 horas de hoje, será dado conhecimento ao plenário ainda na sessão desta quarta-feira e são definidos os membros por sorteio. O autor do requerimento, ele preside e são sorteadas 6 outras pessoas para compor. O relator é eleito por maioria. Então, são 6 outros vereadores que comporiam por sorteio. O autor da comissão já preside e o relator é eleito pela maioria. O Celso, o nosso ouvinte, ele está dizendo assim, gente, faz uma entrevista com esses vereadores que não assinaram. Celso, se eu te contar que eu estou atrás de alguns desses vereadores e eles me ignoraram, eu perguntei assim, o senhor vai assinar a assinatura? Assinatura. O senhor vai assinar a CPI? Adivinha que eles me responderam? Nada. Você acredita? Então eu estou esperando, mas eu vou atrás dele. Eu estava até pensando, Ed, em ir na Câmara, sabe? Não, você acabou de colocar o microfone à disposição. Você acabou de colocar o microfone da Bandeirantes à disposição desses vereadores, né, principalmente dos candidatos, que são candidatos aí, para eles falarem por que eles não estão assinando, mas eu acho que eles não vão usar o microfone da Bandeirantes para dizer isso, não. Não vão. Olha, o Valdir Elias, ele está dizendo, Rose e Edmilson, vocês se lembram da CPI do Ouro Verde, que a maioria dos atuais vereadores votou contra? Essa será do mesmo jeito. Haverá troca de favores e cargos e não vai dar em nada. É incrível como a própria população sabe exatamente como funciona, né, o Legislativo Campineiro. A Maria está dizendo, eu ainda não decidi o meu voto para deputado estadual. Agora tenho a certeza que os vereadores candidatos a deputado estadual não terão o meu voto. Esses vereadores que eu falei aqui, conclamam aos campineiros a não votar nesses candidatos, pois não tem compromisso com a verdade e com Campinas. É exatamente isso. E uma das coisas, Edmilson, que nos bastidores foi falado na Câmara, foi que o afastamento do Zé Carlos só ocorreu porque a base fez uma reunião pressionando todo mundo, porque esses vereadores aqui que são candidatos estariam sendo prejudicados porque eles não estavam dando uma resposta para a população, nem sobre o afastamento, nem sobre CPI. Aí a saída, como a uma semana das eleições, foi assim, ou a gente pressiona o Zé Carlos para pedir o afastamento, ou a gente continua e morremos juntos, né? O Adriano Vermelho, ele diz assim, um eleitor consciente procura num candidato, principalmente, um mínimo de equilíbrio, uma história pregressa, sem tantos atropelos e coerência. O eloquente e sempre candidato a candidato, o Cirão da Massa, parece que está aí para destruir toda a chance de vencer. Nessa guerra, avança sobre território inimigo, queimando as pontes que passa sem chance de ser ajudado por aliados. Por isso, sempre morre miseravelmente sozinho.
toda essa alegoria para dizer que ele sempre faz escolhas erradas. Bom dia, meus amigos. O Adriano Vermelho falando do Ciro. A gente já vai falar daqui a pouquinho da eleição, né? Porque tem pesquisa nova. E também, Edmilson, o Celso Santos está dizendo: é muito estranha essa atitude dos vereadores da base de não assinarem a CPI. Como eleitor, eu sempre voto nos vereadores para terem independência e fiscalizar. Quando eles se recusam a investigar, eu sou levado a imaginar que eles também poderiam estar envolvidos nessa trama. Edmilson. Pois essa coisa toda, a população se sente decepcionada, né, com os vereadores que se recusam, né, a participar de ou autorizar, né, uma investigação para que ela ocorra dentro dos parâmetros normais. Há uma denúncia, tem que se investigar. O Ministério Público está investigando, mas ele vai investigar exatamente essa denúncia daí. A CPI tem condição de extrapolar, de ir além, de ver se a Câmara está fazendo as coisas certas, não só nesse contrato ou nessa denúncia específica da empresa de televisão que faz o serviço para a Câmara, como em outras denúncias também. E fazer o que o próprio presidente da Câmara falou: vamos fazer uma devassa nos contratos, que se faça devassa nos contratos, que se converse com os proprietários das empresas que fornecem material para a Câmara, tudo que eles forneçam para a Câmara, certo? E ver se eles não estão comprometidos aí, se eles não têm alguma gravação também de outros pedidos de propina para colocar mais lenha na fogueira aí, e para que os culpados sejam punidos, né? Afinal, o que a gente está falando é de dinheiro público. Dinheiro público tem que ser sagrado. O gestor do dinheiro público, que é eleito pelo povo, tem que tomar conta desse dinheiro de um modo muito correto, muito certo, sem se aproveitar dele. Sempre assim. Então a gente não pode admitir qualquer desvio. E, infelizmente, tem muito desse desvio por aí. E quando a gente tem chance de descobrir quem faz esses desvios, a gente tem mais que investigar mesmo. E os vereadores deveriam, todos eles, apoiar uma iniciativa como essa. Bom, gente, eu dei conta dos ouvintes, menos dos áudios, depois, na volta, eu vou colocar os áudios. Mas eu comecei hoje a ler as participações no primeiro bloco, para eu conseguir ler todas, porque se eu deixo concentradas para o terceiro e o quarto blocos, eu não consigo ler. Então, os ouvintes podem continuar participando, porque pelo menos os que mandaram texto eu já li todas, não estou devendo nada para ninguém, hein? Então vocês não vão me cobrar depois. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A transmissão da Copa do Mundo de 38 na França é histórica. Foi a primeira transmissão de rádio intercontinental. O speaker, como eram chamados os locutores, foi Leonardo Gagliano Neto, da Rádio Clube do Brasil, responsável por narrar as partidas diretamente da França. Dia 5 de junho de 38, o Brasil parou para ouvir a narração da partida das oitavas de final. Brasil 6, Polônia 5. Os ouvintes incrédulos acompanharam a goleada, que chegou cheia de chiados e interferências. A seleção ficou em terceiro lugar. Leônidas foi o artilheiro. A Itália conquistou o bicampeonato. E o rádio virava um fenômeno de identidade cultural brasileira. O diamante negro, no lance neutralizado, consegue o couro encaixado. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Uma nova história começa no Ipiranga. O novo Museu do Ipiranga está de portas abertas para a população de São Paulo. Totalmente restaurado e cheio de novidades. Um novo centro de lazer, turismo, diversão e cultura. Confira a programação e agende sua visita no site saopaulo.sp.gov.br. Novo Museu do Ipiranga. Uma nova história para nossa memória. Governo do Estado de São Paulo. E agora, as últimas informações do esporte. Esportes Online. Oferecimento Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Chegando com as informações esportivas.
Técnico Hélio dos Anjos ganha o retorno do volante Fraga, que estava suspenso para o jogo de hoje, 19 horas, contra o Cruzeiro no Majestoso. Sem outros desfalques por suspensão ou lesão, o restante do time deve ser o mesmo que iniciou aquela partida em Londrina, vitória 2-0 da Macaca. A única dúvida é sobre o substituto de Matheus Silva. O zagueiro pertence ao Cruzeiro e se a Ponte Preta quiser colocá-lo em campo, tem que pagar uma multa pesada. Provável escalação da Macaca tem Kaique França no gol, Igor Formiga, Guilherme Souza ou Thiago Oliveira, essa é a dúvida, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonardo, Alisson e Elvis, Fecim e Luca. O árbitro é de Santa Catarina, Ramon Abate Abel. E a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, desmembrou as 3 últimas rodadas da Série B. Vamos aos jogos finais do Guarani. Estas rodadas são da 36ª até a 38ª. Os confrontos estão divididos entre os dias 18 de outubro e 6 de novembro. Além das datas e horários, os locais das partidas também foram definidos. Guarani enfrenta o Cruzeiro dia 18 de outubro, 19 horas no Mineirão. Joga contra o Bahia, 19 horas, Arena Fonte Nova, no dia 28 de outubro. E a última partida do Bugre é no dia 6 de novembro, 18h30. Guarani enfrenta a Chapecoense no estádio Brinco de Ouro. O Bugre terá força máxima para enfrentar o CSA na próxima sexta-feira, 7 da noite, em Maceió. Esse duelo é válido pela 32ª rodada e coloca frente a frente 2 equipes que estão com 35 pontos e fugindo da zona de rebaixamento. Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Jamerson Bahia, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac Giovanni Augusto, Bruno José e Yuri Tanque. Esse é o time do Bugre. São as informações esportivas na Rádio Bandeirantes. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Mais genial que o Homem de Ferro. Mais resistente que o Wolverine. Mais icônico que o Superman. E mais longevo que a rainha. Parabéns rádio pelos 100 anos. Parabéns pelo seu dia. Dia 25 de setembro é o Dia Nacional do Rádio. Um brinde aos 80% de brasileiros que são ouvintes de rádio e um brinde às quase 5 horas de programação que esses ouvintes afirmam ouvir todos os dias. É muito conteúdo. Só um veículo com 100 anos de estrada para saber falar todas as línguas e estar em todos os dispositivos digitais possíveis. Dia 25 de setembro, Dia Nacional do Rádio. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Esse é um prêmio para você que tem talento. E eu não ligo se é mídia, criação, tráfego, atendimento. Perspicácia, inovação e sede de tendência. Coloque o solo forte na sua competência. É pra quem manda bem, com verbo sem de 0 a 100, o story vem e a campanha vai bem. Sem preconceito, sem distinção, a qualidade é chave pra chamar a atenção. MediaFest 2022, a inscrição tá aberta, não deixa pra depois. MediaFestival.com.br, um prêmio feito pra todo mundo, mas só as melhores ideias ganham. Inscreva-se. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com Bastidores do Poder nesta quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, e como eu prometi para vocês, nós vamos ouvir o boletim do Gustavo Gimenez sobre as dúvidas e informações sobre as eleições deste domingo, dia 2 de outubro. Nas eleições desse ano, o eleitor vai escolher 5 candidatos. 2 para o Poder Executivo, governador e presidente da República, e 3 para o Poder Legislativo, deputado federal, estadual e senador. Na hora da votação é importante ter atenção na ordem do voto, começando pelos cargos do Poder Legislativo. Deputado federal é o primeiro a ser votado, que tem 4 dígitos. Deputado estadual vem na sequência, que tem 5 dígitos. Senador e 2 suplentes. Aí o eleitor tem que teclar 3 dígitos. Governador e vice-governador, 2. Presidente e vice-presidente da República, também 2 dígitos. O primeiro turno do pleito acontece no dia 2 de outubro e um eventual segundo turno no dia 30. Pois é, tá aí a informação sobre a ordem de votação e, olha, tô respondendo aí o que você pediu. Agora nós vamos para as pesquisas eleitorais. Danilo, tem aí a nossa musiquinha que eu adoro. Adoro essa música, gente. Isso me dá uma adrenalina, principalmente quando são eleições municipais, quando tem debate aqui na Band Campinas. Bom, na pesquisa Genial Quest, eu espero que eu tenha falado certo, porque o Edmilson vive me corrigindo. Certinho, porque o Edmilson vive me corrigindo, que foi divulgada nesta quarta-feira, dia 28, né? Sobre a disputa ao Planalto, aponta que o Lula do PT tem 46% das intenções de voto no primeiro turno, à frente de Jair Bolsonaro do PL, que aparece com 33%. Na comparação com a rodada anterior, publicada na semana passada, o petista oscilou 2 pontos para cima, no limite da margem de erro, e o presidente 1 para baixo. O Ciro Gomes oscilou de 8% para 6%, enquanto a Simone Tebet se manteve com 5%. Os demais candidatos têm 1% ou menos até. Os indecisos somam 5% e os brancos e nulos 4%. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 24 e 27 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobre o protocolo BR 04371/2002. Ed, será que dá para a gente dizer que esses 2 pontos que o Lula oscilou para cima saíram ali do Ciro Gomes, que perdeu 2 pontos? É quase certeza, né? É quase certeza. A gente não pode falar com toda certeza, mas a campanha do voto útil aí está dando algum resultado, né? Não tanto quanto esperava a campanha do PT, mas com resultado. Tanto que essa campanha, essa pesquisa da Quest, ela indica que pode sim haver uma decisão já no primeiro turno. O Lula, aí no caso, está com 50,5% dos votos válidos, né? É a segunda pesquisa, né? Primeiro foi a Datafolha, que dá uma possibilidade, essa daqui, uma possibilidade menor ainda, né, do Lula ganhar no primeiro turno com 50,5% dos votos. E quase com certeza, a campanha do voto útil está sendo feita por artistas, por empresários, por juízes, né, muitos ex-juízes do Superior Tribunal de Justiça estão aderindo à campanha do Lula, alguns tucanos notáveis também, que trabalharam no governo do Fernando Henrique, estão aderindo ao Lula. Há uma defesa da democracia, né? Eles falam que estão fazendo isso em defesa da democracia porque temem que Jair Bolsonaro no poder leve o país para uma ditadura, certo? É claro que eu acho que as nossas instituições são muito fortes e Bolsonaro não teria essa condição, mas ele sempre fala sobre isso, ele sempre dá a entender que ele quer um regime de força, que ele gosta de ditaduras, etc e tal. Lula também era meio apaixonado por ditaduras de esquerda pelo mundo aí, mas não conseguiu ir adiante. E é bom que a gente afaste qualquer possibilidade de ditadura no Brasil, certo? Então, essa campanha pelo voto útil tem isso também, né, de defesa da democracia, e tá pegando, o Lula tá aumentando devagarzinho as suas intenções de voto e o Bolsonaro vai perdendo aí um pontinho aqui, um pontinho ali, e a coisa pode até ser resolvida no primeiro turno, como pretende o PT, né? O PT continua pensando nisso sim, embora ele disfarce dizendo que não, vamos ser humildes, etc, mas eles estão fazendo uma campanha muito grande para ver se consegue vencer a campanha já no primeiro turno. Olha, no segundo turno, o petista tem 56% das intenções de votos,
contra 38% do presidente da República. Brancos e nulos somam 6%, enquanto os indecisos totalizam 4%. Na pesquisa anterior, o Lula tinha 50% e o Bolsonaro 40%. Nesse caso, no segundo turno, o Bolsonaro caiu 2 pontos dentro da margem de erro e o Lula cresceu aí 2 pontos dentro da margem de erros. Ou seja, as pesquisas estão indicando que o Lula está melhor que o Bolsonaro, pelo menos a maior parte das pesquisas, elas estão dando aí uma vantagem bem importante para o Bolsonaro, para o Lula, e isso tem deixado a campanha do Bolsonaro muito irritada, porque, como eu disse ontem, eles queriam ir para o segundo turno com a possibilidade de uma diferença de 5% a 6%, e tem pesquisas que chegam a apontar 17% de diferença, com a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Vamos ver o que vai acontecer, né, Edmilson? Pois é, a campanha do Bolsonaro, ela está cada vez mais empenhada em manter ou fazer crescer pelo menos um pouco a votação dele para que ele consiga chegar no segundo turno, e também tentar impedir, né, que a campanha, que o Lula se desgarre mais ainda, faturando já logo no primeiro turno. Tanto é que a campanha do Bolsonaro, eu tenho ouvido no rádio, já vi na televisão, ela tem sido cada vez mais violenta com relação ao Lula, embora dentro das regras, certo? Ela não está mentindo, não é fake news o que tem passado por aí, das acusações que ela faz contra o Lula. Ontem mesmo eu recebi numa rede social de um amigo meu, que não sei em quem ele vai votar, mas ele não é lulista, com certeza, ele não é petista, mas também não morre de amores pelo Bolsonaro, mas ele recebeu uma campanha, um post fabricado, talvez pela campanha do Bolsonaro, com mais de 20 capas da revista Veja, todas elas contra o Lula, né, durante o governo Lula. Escândalos e favorecimentos e muita coisa errada no governo Lula, que a Veja denunciou aí durante os 8 anos do Lula. E essas capas todas estão circulando por aí, quer dizer, é mais uma tentativa, e como muitas outras que estão por aí, certo, de tentar acusar, de tentar mostrar o que foi o governo Lula nesse campo dos escândalos, principalmente financeiros, e tentar tirar algum voto dele. É uma briga de gente grande nesse caso aí. Vamos ver o que vai dar. Bom, o IPEC, que é o ex-Ibope, divulgou ontem à tarde, antes do debate, uma pesquisa para o governo do estado de São Paulo. O Fernando Haddad, ele está na liderança, com Tarcísio de Freitas em segundo e Rodrigo Garcia em terceiro. O ex-prefeito manteve o percentual de 34%, o Tarcísio oscilou 2 pontos para cima, para 24%, e se isolou em segundo. Está agora a 5 pontos de Garcia, que oscilou positivamente 1 ponto, e agora permanece com 19%. Outros candidatos não passam de 1%, brancos e nulos são 7%, e não sabem ou não responderam 9%. Edmilson, essa pesquisa não é boa para o Garcia, não, né? Tanto que ontem, no debate, o Haddad e o Freitas se uniram contra o Garcia, né? Eles já iam se unir contra o Garcia com aquela pesquisa anterior que dava um empate técnico entre o Tarcísio e o Rodrigo, né? A diferença era de 1 ponto percentual, mas continuaram essa união mesmo assim, porque o Rodrigo com 19 pontos, ele subiu bastante também, né? Agora, vamos ver quem que tem a razão aí, se é o Datafolha, acho que é Genial Quest, né, que deu 1 ponto de diferença apenas para o Tarcísio e o Rodrigo, ou a Quest, que está dando 5 pontos de diferença. Mas essa pesquisa aí teve 2 outras curiosidades, né? A primeira delas é que eles fizeram pesquisas para o segundo turno, né, as disputas aí, e praticamente há um empate técnico entre qualquer cenário que você coloque, Haddad versus Tarcísio, com vantagem para o Haddad, mas dentro da margem de erro, Rodrigo versus Haddad, também empate, e Tarcísio versus Rodrigues, também um empate com uma vantagem maior aí para o Rodrigo, no caso, no segundo turno. Então, empate tem, ou seja, qualquer que seja o segundo turno, a gente não sabe quem vai ganhar ainda não tem esse quadro. E a outra curiosidade é que dos pesquisados, 42% disseram que ainda podem mudar o voto até o dia da eleição, ou seja, há um contingente enorme de eleitores aí a ser conquistado por um ou por outro candidato. Pois é incrível, né, como nós vamos para as eleições de domingo sem saber quem vai para o segundo turno com o Haddad. O Haddad já está lá no segundo turno. Agora, quem vai, nesse momento, a gente não sabe, né?
Estamos aí na espera. Pode ser o Tarcísio, a possibilidade de ser o Tarcísio é maior hoje do que a de ser o Rodrigo. Mas a reta final de campanha sempre traz alguma surpresa, né, em eleições que são mais acirradas, né, e pode acontecer do Rodrigo para o segundo turno também. Certo? Há uma possibilidade. A maior possibilidade hoje é do Tarcísio. Olha, o Luiz Roberto Siqueira, ele mandou um vídeo aqui para mim, para nós, falando assim, olhem isso. E esse vídeo é da deputada Carla Zambelli falando que está tendo manipulação das urnas ligada a um sindicato filiado à CUT. E eu geralmente eu não vejo esses vídeos, mas ontem os jornais trouxeram uma informação que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo divulgou no início dessa semana uma nota de esclarecimento desmentindo um vídeo que repercutiu nas redes sociais desde domingo, alegando que o sindicato filiado à CUT teria acesso à preparação das urnas eletrônicas. O caso envolve o Sindicato dos Trabalhadores na indústria da construção, do mobiliário, cimento, cal, gesso e montagem industrial, o Citicom de Itapeva, no interior paulista. O vídeo mostra a cerimônia de carga e lacração nas urnas ocorrendo na sede do Citicom. Como explicou o TRE, as imagens são verdadeiras, mas é mentira afirmar que isso seja evidência de irregularidades nas eleições. Autoridades da própria Justiça Eleitoral em Itapeva realizam esse procedimento na sede do Sindicom, que fica ao lado do cartório eleitoral local, desde 2014, por falta de espaço físico no ambiente do cartório. Ou seja, o uso do prédio já é feito desde 2014, não tem funcionários do sindicato participando, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, não tem ninguém, são só as pessoas da própria Justiça Eleitoral. Tanto que foi, pelo que eu vi, a própria Justiça que gravou o vídeo, não, eu falei do vídeo da Carla Zambelli que eu recebi do ouvinte, mas esse vídeo que está correndo foi a própria Justiça Eleitoral mostrando o trabalho deles lá dentro, da lacração das urnas, né? E eles utilizam, porque dentro do prédio da Justiça Eleitoral não teria como fazer isso, e aí eles pegam e emprestam o prédio do sindicato. Edmilson, tá demais, né, a forçação de barra, olha, Rose, eu até acho, assim, bom que a deputada tenha denunciado isso, né, embora ela tenha feito uma denúncia escandalosa antes de consultar o sindicato, ela deveria ter consultado o sindicato antes, mas é bom, proporcionou que o sindicato, que a Justiça Eleitoral explique o que está acontecendo, é o uso de um espaço, de um sindicato que é ali do lado do cartório eleitoral, certo? Para fazer esse trabalho que não caberia dentro do cartório eleitoral. Então é bom ter essa explicação, que fique tudo esclarecido, certo? E a coisa não fique rodando aí como uma denúncia gravíssima que a CUT está tendo acesso e pode manipular as urnas, né? Ficou esclarecido, certo? A partir de uma denúncia da deputada. Ela só errou de não consultar a Justiça Eleitoral antes para saber o que estava acontecendo. E daí colocou o vídeo, irresponsavelmente, diga-se, colocou o vídeo como uma denúncia. Mas, em suma, a denúncia até que é bom para que se esclareça esse tipo de coisa, que não há problema algum, certo? São funcionários da Justiça Eleitoral que estão fazendo lá a lacração das urnas. Normalmente é um trabalho normal, que podia ser feito no meio da rua, mas não pode fazer no meio da rua, então usa-se o espaço do sindicato, já que não cabe dentro do cartório. É simples assim. Pois é, a única coisa é que a explicação, o Luiz, o nosso ouvinte, está agradecendo pela explicação aqui em relação ao vídeo. Eu acho que a explicação, ela tem uma potencialidade muito menor de chegar para todas essas pessoas que estão chegando, porque no momento em que o presidente da República, ele questiona as urnas, ontem, inclusive, ele voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal, que acabou permitindo a quebra do sigilo bancário de um assessor da presidência por contas de gastos da primeira-dama, porque há uma desconfiança, gente, não tem nada aprovado, não tem nada colocado, uma desconfiança de que poderia ter uso do dinheiro público nos gastos pessoais da primeira-dama, da Michele. O presidente já ontem em live negou e disse que há um abuso da Justiça Eleitoral em relação a ele, que ele está sofrendo uma perseguição, que é uma retórica e uma narrativa do próprio Bolsonaro achar que ele sempre é um cara perseguido. Ele sempre coloca isso, né?
Mas eu acho, Edmilson, que esse tipo de vídeo acaba trazendo ainda mais, reforçando essa história de fraudes nas urnas eleitorais, né? Acaba reforçando, claro, porque o vídeo da deputada ele vai se espalhar rapidamente aí pelos sites e redes sociais bolsonaristas, né? E vão falar, tá vendo, aquilo ali e tal, tá acontecendo assim, certo? Eu já ouvi coisas absurdas de pessoas, até pessoas inteligentes, pessoas com certo grau de estudo, certo? Acreditar nessas fake news que os bolsonaristas espalham, e acreditar também em fake news que o PT andou espalhando por aí durante muitos anos, certo? Então, é lamentável que eu só achei bom que ela tenha denunciado isso, mas ela fez errado na hora de distribuir essa denúncia. Ela devia ter conversado com a Justiça Eleitoral antes, teria recebido a explicação da Justiça Eleitoral e nada disso seria preciso. Mas é bom que essa explicação venha a público também. A gente faz aqui o maior esforço de explicar, de levar para os ouvintes, e espero que os ouvintes que tinham acreditado na versão da deputada passem a acreditar na versão oficial da coisa, que é a da Justiça Eleitoral. Bom, e quem está conosco é o nosso queridíssimo Gustavo Gimenez, que vai dar os pitacos dele em relação às eleições de domingo. Ele já gravou, nós já colocamos o teu boletim explicando a ordem de votação. Muito obrigada, viu, Gustavo? E ele tem mais informações sobre as eleições de domingo. Gustavo, bom dia. Tudo bem, Rose? Boa quarta-feira a você, também ao Edmilson, a todos que nos acompanham. Posso começar dando pitaco mesmo, Pode. já que você começou falando disso? Sei que você falou sobre o fato do Haddad ir para o segundo turno sem ter aí um concorrente. Eu me lembrei de duas ocasiões, no caso, ambas para prefeito. Primeiro foi Marta, Maluf e Alckmin em 2000, que o Maluf virou por pouco, acho que a diferença ali de 8 mil votos, mais ou menos, que para São Paulo é muito pouca coisa, e aí ele foi para o segundo turno, saiu derrotado, e aqui em Campinas, no caso, não sei se você já citou, inclusive, no caso, Carlos Sampaio, que saiu vitorioso no primeiro turno em 2004, estava na disputa Hélio e Zica, né? O Hélio saiu, até anotei aqui a diferença enquanto você estava falando, a diferença do Dr. Hélio para o Luciano Zica foi foi 6 mil votos, mais ou menos 6 mil votos de diferença entre os dois. O Hélio foi para o segundo turno e aí o Hélio acabou vencendo aquela eleição de 2004. E nas últimas eleições de agora, de 2020 para Campinas, nós tínhamos ali o Dário, o Rafa na frente, mas o Pedro Torinho, ele quase, mais uma semana, e ele viraria, ele iria para o segundo turno com o Dário. A diferença foi também de 6 mil votos. O Pedro Torinho não foi para o segundo turno por 6 mil votos. E eu me lembro que a campanha do Dário já tinha começado, nas pesquisas, a perceber esse crescimento do Torinho. E, obviamente, o candidato, ele sabe com quem ele tem mais chance de ganhar ou de perder. E a torcida da campanha do Dário era justamente que o Rafa fosse para o segundo turno, porque seria mais fácil vencer o Rafa, que foi o que aconteceu, do que com o Pedro. Com o Pedro, a possibilidade de ter uma onda e de virar e o Pedro ganhar a eleição era muito grande. Olha, Edmilson, se tivesse tido mais uma semana, a gente teria tido aí, no segundo turno de 2020, um outro resultado eleitoral. Pois é, teria. E hoje, né, na eleição para governador, está se repetindo mais ou menos esse quadro que nós tivemos aí na eleição de Campinas, né? O candidato que está na frente no primeiro turno não tem a certeza de vitória no segundo turno. Ele está escolhendo, né? Está tentando levar o Tarcísio para brigar com ele, porque ele acha que é mais fácil ganhar do Tarcísio do que ganhar do Rodrigo. Aqui em Campinas acontecia a mesma coisa. O Dário queria que fosse o Rafa para o segundo turno e não o Torinho, porque o Torinho, o Torinho é do PT, né? E a militância petista é muito forte na cidade e poderia levar o Torinho à vitória, como aconteceu com o Toninho, por exemplo, que a militância petista levou ele para a vitória tranquilamente aqui em Campinas. E então a gente está no refletindo. As eleições, elas se parecem muito uma com as outras, em muitos aspectos, né? Então, e isso não está sendo diferente agora. O que você tem mais para nós? Eu vou adicionar aqui a função muito importante das eleições, que pouca gente, às vezes, dá esse valor, que é do mesário, né? Só esse ano, em todo o Brasil, serão 1.800.000 mesários atuando neste domingo, portanto, dia 2 de outubro. E a maioria é de mulheres, 70% mulheres, a maioria também é de pessoas solteiras
e entre 35 e 39 anos. Muita gente também se voluntaria, né, para ser mesário, recebem contrapartidas importantes, né, como auxílio alimentação de R$ 45 e também 2 folgas para cada dia trabalhado. Mas o principal, Rose, mais importante este ano vai ser a dificuldade para deixar o celular em cima da mesinha e que esse celular não seja levado para dentro da cabine ou cabina, como ela é denominada oficialmente, de votação. E principalmente essa tem sido a preocupação dos próprios mesários. Levantamento, inclusive, uma reportagem especial que a Band TV está fazendo sobre essa questão, sobre as eleições. Então o mesário ele vai ter essa dificuldade, principalmente agora, com fazer com que cada uma das pessoas peguem o celular e deixem em cima de uma mesa. Vai ter uma mesa reservada ali, inclusive com uma ilustração, para que esse celular não entre em hipótese alguma na cabina. Primeiro, para manter o voto secreto. Segundo, que não há necessidade alguma de levar o celular, né? Você pode levar o celular com o e-título ali para sua porta, né, na sessão, sem problema algum, apresenta ali o e-título, que ele tá, inclusive ele é um ótimo instrumento. Depois disso, não há necessidade alguma, cola no papel, fica bem melhor, inclusive. Há uma preocupação, Gustavo, dos mesários com violência, de alguém resistir na entrega do celular. Se resistir, o que vai acontecer? O eleitor não vota? Qualquer coisa, de fato, só lembrando que toda a escola vai ter ali um policial, né? Um policial militar, ele fica de plantão ali, se necessário for, até mais que um. Qualquer problema pode se chamar o policial militar que está ali para atender, né? Há qualquer crime eleitoral também, lembrando que diante de qualquer crime a gente tem o direito, qualquer cidadão tem o direito de dar voz de prisão, né? Mas o policial militar vai estar ali dando esse apoio. E a preocupação com violência, inclusive foi um levantamento feito pelo Estadão ou pela Folha, não me lembro, faz algumas semanas já, da preocupação desses mesários com relação à violência. Eu me lembro bem, Rose, eu fui mesário por anos, só não fui de 2020 em diante. Mas o clima era sempre amistoso. Começou a ficar um pouquinho complicado de uns anos para cá, inclusive foi o que me fez desistir de vez de ser mesário. Porque era gostoso, você fica ali, você conversa com as pessoas, mas começa a ficar um pouquinho complicado, as pessoas já chegam. Eu lembro que em 2018, pessoas chegavam para votar, digitavam um número e falavam assim, tá com erro aqui, já tá tendo fraude. Aí a gente ia ver, ela tava votando para presidente, sendo que era para deputado. Então, assim, há um clima de muita tensão nas eleições hoje, ultimamente, isso que eu posso dizer como por experiência própria. Mas também há essa preocupação que foi relatada, inclusive, no levantamento do Estado de São Paulo. Tá certo. Gustavo, muito obrigada, viu, pela tua participação. Pode vir amanhã, depois. E o Gustavo vai estar conosco aqui no domingo, no programa especial da Rádio Bandeirantes. Nós vamos abrir os microfones da Rádio Bandeirantes às 17 horas, quando começa a apuração dos resultados das eleições. Então, vai estar aqui eu, Edmilson Siqueira. O Edmilson vai estar aqui, gente, de carne e osso, nos estúdios da Bandeirantes. Ele não vai ficar na casa dele, ele vai ficar aqui conosco. Mais carne que osso. E o Gustavo Gimenez aqui direto. Nós vamos estar trabalhando com vocês também. Eu não sei se é o Lucas, né, que vai ficar comigo. O Danilo vai estar de folga ou você vai trabalhar de manhã, Danilo? O Danilo ainda não sabe, mas quem vai, certeza que vai estar aqui comigo, é o Lucas Pessoa, que vai entrar tarde também para nos ajudar. E durante todo o dia, no domingo, a Rádio Bandeirantes de Campinas vai estar trazendo boletins dos próprios repórteres da TV Bandeira Mais, contando aí como que está sendo a votação, as escolas, e a gente vai ter durante a programação boletins informativos. E quem está organizando tudo isso para a gente, adivinha quem é a gente? Claro que é o Gustavo Gimenez, né? Precisa pedir aumento do salário, hein? O que você acha? Pois vamos aproveitar esse momento. O Rodrigo Neves, ele ouve o programa, né? Pronto. Fica a dica. Olha, muito obrigada, viu, Gustavo? É isso, boa quarta-feira, até mais. Para você também. E a gente vai para o intervalo, e se o Gustavo tiver aumento, ele vai aí dividir comigo, claro, né? Gente, até daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar.
A preocupação da Sanasa com o meio ambiente está diretamente ligada ao bom uso dos recursos naturais e da conservação das redes de água e esgoto. A título de informação, nesse quesito, uma das grandes causas de ocorrências emergenciais da empresa se refere a entupimento de redes de esgoto, seja por desinformação ou desconhecimento. As pessoas inadvertidamente descartam objetos que acabam por provocar entupimentos na rede e, por consequência, vazamentos que atingem sua própria casa. E como água é um bem que precisa ser preservado por todos, fica aqui a dica: não utilize seu vaso sanitário como uma lixeira. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Quem é gente boa, vai com empatia e segurança e segue as dicas da CCR. Use sempre o cinto de segurança, não dirija utilizando o celular e mantenha a distância do veículo da frente. Ah, e não esqueça, respeite o limite de velocidade. Confira as dicas nas redes sociais da CCR. Gente boa, mundo bom. A gente vai com segurança. E você, como você vai? CCR, viva o seu caminho. Concurso de Bolsa de Estudo Social para o Colégio Notre Dame de Campinas. Bolsas de 50% seguindo critérios socioeconômicos, podendo chegar a 80% por desempenho acadêmico. Inscrições e informações pelo site notredamecampinas.com.br/bolsa-social. Corra, pois as vagas são limitadas. Colégio Notre Dame de Campinas. Educando mentes e corações. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da Aberte. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse aberte.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual e interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memoria.aberte.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Caixa Econômica paga nesta quarta-feira, dia 28, a parcela de setembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com NIS, número de inscrição social com final 8. Essa é a segunda parcela com valor mínimo de R$ 600, que vai até dezembro, conforme uma emenda constitucional
promulgada em julho pelo Congresso Nacional. Essa mesma emenda também liberou a inclusão de mais de 2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para 20 milhões e 200 mil nesse semestre. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta quarta-feira, dia 28 de setembro. E eu quero aqui, Edmilson Siqueira, falar sobre esse maldito orçamento secreto. O poder do Congresso Nacional sobre as verbas da saúde aumentou significativamente nos últimos anos, né? Hoje, a cada R$10 gastos pelo governador, pelos governadores, ou pelo governo federal nesta área, 10%, R$1,10 são controlados por deputados e senadores. Há 8 anos, eles decidiam destino de 0,20 centavos. Desse total, 85% vão para o custeio e só 15% para investimentos. Neste ano, as emendas representaram 3 vezes mais do que os recursos para investimentos no Ministério da Saúde, de 4,7 bilhões. O fortalecimento do Congresso em relação ao orçamento favorece cidades com padrinhos políticos fortes. Especialistas criticam a prática que dificultam a gestão e o planejamento do setor. Por quê, gente? Porque cria municípios dependentes desses parlamentares e disparidade de verbas da área entre os entes. Porque quem tem que definir onde vai o dinheiro da saúde são gestores da saúde. Então, é o gestor que sabe se naquele ano tem que investir mais em cirurgia eletiva, mais em tratamento com câncer. E só que agora, esses deputados, eles têm uma fatia do orçamento da saúde que eles definem, eles pegam as emendas e eles vão destinar, se eles querem voto no município X, eles vão mandar para esse município a verba da saúde e o prefeito, então, fica nas mãos desses deputados. Mas, além disso, além dessa excrescência dos deputados podendo decidir a verba da saúde, eu também li nesta semana que o investimento no Ministério da Saúde para tratamento na área de oncologia está reduzindo barbaramente porque o governo teve que transferir dinheiro da saúde para as emendas secretas dos deputados, para as emendas de relatoria. Eu acho isso, Edmilson, um escândalo. Pois é. É o resultado, né, da dependência de um governo fraco do Congresso, né? Os deputados e senadores, evidentemente, se aproveitaram da fraqueza do Bolsonaro, dos mais de 100 pedidos de impeachment que existiam lá na gaveta do Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, e com isso pressionaram o presidente a criar, né, eles mesmos criaram, junto com o presidente da República, uma corrupção oficial. É disso que se trata o orçamento secreto, corrupção oficial. Se antes no governo Lula a gente tinha corrupção invadindo as estatais, principalmente, e também os ministérios, certo? Inclusive o da saúde, certo? Agora no governo Bolsonaro nós temos uma corrupção oficial invadindo todos esses ministérios, e principalmente o da saúde, né, que tem uma verba enorme, mas que não é suficiente para cuidar da saúde do brasileiro, e os deputados e senadores é que decidem, né, lá sentado na cadeira deles, para a cidade deles, principalmente para cidades onde eles têm voto. E daí cidades que têm muito mais necessidade ficam à míngua, porque não tem um padrinho forte no Congresso. Evidentemente, os 500 e tantos deputados, ou os 300 e tantos que fazem parte do Centrão e que são favorecidos com essas emendas aí, eles não vão cobrir todas as cidades do Brasil, claro que não, certo? Então muitas cidades ficam a descoberto, ficam padecendo, fica morrendo gente mesmo, porque isso mata, a corrupção sempre matou, e essa corrupção no Ministério da Saúde mata mais ainda, certo? E continua assim, é uma corrupção institucionalizada. Amanhã ou depois você não pode investigar o orçamento secreto porque estava tudo dentro da lei.
certo? Foi uma forma que o governo Bolsonaro e o Congresso, principalmente no comando do Arthur Lira, aí, encontrou para encher os bolsos de dinheiro, certo? E sem que eles sejam considerados corruptos pela justiça. Mas o povo brasileiro inteiro sabe o que eles são, certo? E eles estão usando esse dinheiro principalmente para encher os bolsos deles próprios e para fazer campanha política agora. É um escândalo enorme, sem tamanho, sei lá, alguém deveria ser penalizado por isso um dia. Eu espero que a gente consiga fazer leis para penalizar, ou pelo menos para acabar com essa excrescência chamada orçamento secreto. Pois é. Agora a gente vai ouvir o áudio dos nossos ouvintes. Vamos lá, Danilo. Nossa, estou ansiosíssimo para chegar segunda-feira para ver os descrentes das pesquisas eleitorais. Qual vai ser a desculpa deles? Vão dizer que é fraude. Foi fraude. O Lula ganhou no primeiro turno. Foi fraude. Ai, foi fraude. Tandy Negrão. É outro nosso ouvinte. Temos mais um ouvinte. Nacional dupla Rose e Ed. É um prazer inenarrável ser ouvido por vocês. Rose, tanto eu quanto o Tandy Negrão, o Edivalmir, o Chorlin, dentre outros, estamos aguardando aquele convite para o café da manhã. Eu não esqueci. Talvez eles também não tenham esquecido. Aquele lá no início do ano. Tá lembrada? Não. E outra coisa, sobre essa questão da CPI, para mim é uma baita e suculenta pizza, infelizmente, para Campinas. Eu não lembrava, Tandy, desculpe, eu alê dessa história do café da manhã, mas eu vou conversar com a minha diretora aqui, eu vou ver se a gente marca depois das eleições, né, Ed? A gente faz aqui, nós trazemos alguns ouvintes e fazemos aqui o programa, tomando um cafezinho, comendo um pãozinho de queijo, vai ser ótimo. No começo do ano eu não estava aqui ainda, certo? Então eu não tenho nada a ver com isso. Não me comprometo. Fui eu e a Zezé que prometemos essa história, viu? Esse café da manhã, mas nós vamos cumprir, porque eu sempre falava para minha filha, promessa tem que ser cumprida. Bom, e falando em dinheiro aí, vazando, né, indo para o ralo nos cofres públicos, nós temos uma matéria hoje que foi trazida pelos jornais dizendo que os militares estão engordando o salário um pouco antes da aposentadoria. Isso só foi possível por conta da reforma da Previdência dos militares, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2019. E acabou transformando numa forma de turbinar os salários dos militares às vésperas deles passarem para a reserva. O caminho para isso é a realização de cursos de aperfeiçoamento, que garante hoje um aumento de 66% nos rendimentos. Gente, é outra excrescência, né, Edmilson? Totalmente. É outra forma que o Bolsonaro arranjou aí na Previdência, né, na reforma da Previdência dos militares, de favorecer os militares, certo? É favorecer, corporativismo, isso que se chama, né, em qualquer lugar do mundo. E isso é uma excrescência mesmo. Tanto é que desses 4.349 oficiais e suboficiais que fizeram um cursinho aí de 8 semanas para ganhar 60 e tantos % de aumento no salário, 1.932 deles já se aposentaram e 178 estão em processo de aposentadoria. Ou seja, desses todos que fizeram o curso, 48% deles fizeram o curso para se aposentar, ou seja, eles fizeram o curso teoricamente para melhorar a sua condição de servir a pátria, né? Eles melhoraram seus conhecimentos, então vamos servir a pátria, tal. Não, eles fizeram o curso para se aposentar e ganhar uma grana a mais na aposentadoria, certo? O que é um escândalo, né? É um escândalo, é lamentável. A imagem do Exército, que era muito boa até há alguns anos atrás, antes do Bolsonaro, ela está se diluindo, né? Ela está diluindo por causa desse tipo de coisa, não só pela participação terrível, né, que eles estão tendo no governo, como por esse tipo de coisa, né? Esse favorecimento aí, considerando uma classe à parte, e esse corporativismo que o Bolsonaro acabou aplicando na classe dele, né? Ele é militar também, ou era pelo menos. Olha, o Adriano Vermelho está dizendo, sobre a Câmara de Campinas, é triste ver como o corporativismo ainda é algo que supera o que é certo, decente e legal. Ainda mais no serviço público, que trabalha, em tese,
para o povo. E mais o recado que os vereadores dão fazendo isso. Cada um que deseja, clama e reclama por um país melhor tem que dar o exemplo, ou seja, não dão exemplo nenhum, né? A gente tem mais um áudio, vamos ouvir? É a única coisa que... Bom dia a todos, bom dia Edmilson, Rose, todos da Band. Na realidade, eu vi esse vídeo, que é o Juarez de Paula. Eu vi esse vídeo. É a mesma coisa de eu ir almoçar na casa da minha ex-mulher e depois ter que explicar para minha esposa, né? Então, se você não quer problema, vai separar essas urnas na padaria, na farmácia, vai no sindicato de quem o interessado é o PT, quer dizer, o povo, eu não sou bolsonarista, mas o povo, esse povo também é folgado, é só procurar o lugar certo para fazer essas revisões das urnas. Luiz Gente, fica com Deus aí. Só uma explicação aí, Rose. O sindicato fica ao lado do cartório, então era muito mais fácil fazer ali do lado, né? Foi isso. O Edivaldo também tem a mesma opinião do nosso ouvinte. Ele disse assim, não poderia ser feito em outro barracão para não ter argumentos como esse? Rose, ele está dizendo que ele viu o vídeo, que as urnas vêm em um pallet toda lacrada. No processo, os funcionários adicionam os nomes dos candidatos em cada urna e dali são embaladas para distribuição para os locais de votação. É isso, porque esse é o procedimento que tem que fazer. Chega, eles colocam o nome e lacram as urnas para ir para as escolas, né? Aí, o que o Edivaldo está colocando, que não é só a Carla Zambelli que está duvidando, tem vários cidadãos filmando o processo e assinando uma lista de visita, porque o TRE, ele abre algumas vezes. Por exemplo, essa semana, o promotor de eleitoral aqui de Campinas me mandou um WhatsApp dizendo, amanhã nós vamos estar lacrando as urnas. Vocês querem vir? Aí foi para a imprensa, né? Se vocês quiserem vir aqui filmar, tal, a gente vai estar lacrando. Aí ele diz assim, não poderia ser feito em outro barracão para não ter argumento. Eu acho, Edivaldo, eu não estou defendendo eles, mas o que acontece? Se eles têm esse processo desde 2014 e nunca ninguém questionou, porque eles só estão usando o prédio, porque é o uso do prédio. Então eles avaliaram que, ok, o que talvez eles deveriam ter prestado atenção foi no estresse das últimas eleições desde 2018, em que nós estamos sofrendo aí uma perseguição e está tendo essa narrativa de fraudes nas urnas. Então, para poder evitar argumentos para essa turma que diz que está tendo fraude, talvez faltou bom senso do pessoal do tribunal dizendo assim, não vamos fazer nesse sindicato mesmo que seja do lado. Por quê? Porque isso pode dar argumento para essa galera que está dizendo que vai ter fraude, que nós estamos aliados com esse pessoal. Mas eu consigo entender, eles faziam isso desde 2014, quando as eleições não era esse cabo de guerra que estava instalado no Brasil, só que talvez foi isso que faltou. E com isso a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Depois da expansão das rádios FMs pelo Brasil e com as rádios AM sofrendo com interferências e ruídos no sinal, os ouvintes foram abandonando a faixa de amplitude modulada. Para fortalecer o setor de radiodifusão e as emissoras AM, o país começou um dos processos mais importantes da história do rádio: a migração das emissoras AM para a faixa FM. A mudança de faixa melhorou a qualidade de áudio e transmissão e possibilitou o ouvinte ouvir a emissora no celular. Cerca de 1.720 emissoras pediram a mudança para o FM. A Rádio Progresso de Juazeiro do Norte foi a primeira emissora a fazer a migração do AM para o FM no país em 2016. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado.
Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta vai encarar o Cruzeiro às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Cruzeiro. Jogo da 32ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Neste sábado, dia 1º de outubro, tem programa Esporte Show da Rádio Bandeirantes ao vivo, direto da Anhanguera Ferramentas, no Jardim do Trevo, em Campinas. Carlos Batista, equipe, convidados em debate sobre futebol. Análise do momento atual de Guarani e Ponte Preta. Esporte Show, dia 1º de outubro, das 10 da manhã ao meio-dia, na Anhanguera Ferramentas, Avenida Ralfo Leite de Barros, 55, Jardim do Trevo, em Campinas. Esperamos você lá. Oferecimento: Mega Feirão na Anhanguera, nas lojas e também no site. Acesse anhangueraferramentas.com.br. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil. Quem é gente boa, vai com empatia e segurança e segue as dicas da CCR. Use sempre o cinto de segurança, não dirija utilizando o celular e mantenha a distância do veículo da frente. Ah, e não esqueça, respeite o limite de velocidade. Confira as dicas nas redes sociais da CCR. Gente boa, mundo bom. A gente vai com segurança. E você, como você vai? CCR. Viva o seu caminho. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E mais de 2,5 milhões de pessoas deixaram várias cidades da costa oeste da Flórida devido ao furacão de categoria 4 Ian, com ventos de até 225 quilômetros por hora. A última vez que tivemos furacões com esta velocidade foi em 1992, onde inclusive as ondas atingiram 17 metros. O furacão Andrew foi responsável por 23 mortes e causou um prejuízo de 26 bilhões de dólares. As enchentes causaram a perda de energia por semanas e é justamente esta realidade que nós estamos vendo agora. Outro grande problema enfrentado pelos motoristas foi que pessoas que deixaram as suas cidades com carros elétricos estão procurando, inclusive, achar algumas outras estações que consigam reabastecê-los. Na verdade, existem poucas estações no estado e, certamente, esses carros não conseguem chegar no destino final. Escolas, supermercados, parques temáticos e hospitais foram fechados. Centenas de voos foram cancelados e as estradas ontem, inclusive, estavam todas congestionadas. O presidente Joe Biden já prometeu assistência às vítimas e, com certeza, o processo de restauração das áreas atingidas pelo furacão será grande e longa. E o Comitê Seleto da Câmara, que investiga o ataque do dia 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos, adiou a sua audiência devido ao problema do furacão na Flórida. O painel havia originalmente definido a audiência para revelar novas informações que descobriu desde a sua última audiência no dia 21 de julho. Separadamente, o líder da minoria do Senado, Mitch McConnell, anunciou que apoiaria a legislação que tornaria mais difícil derrubar uma eleição presidencial certificada em resposta ao ataque do dia 6 de janeiro. O endosso dele vai aumentar as chances de aprovação do projeto em sua Câmara e provavelmente o colocará em forte desacordo com o ex-presidente Donald Trump, que pediu aos senadores do Partido Republicano que se oponham ao plano. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você.
Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De volta com Bastidores do Poder, e o Marcos Edmilson está dizendo assim: Edmilson, eu não entendi a sua explicação. Foi bom ela ter colocado o vídeo, mas primeiro ela deveria ter consultado o sindicato? Ué, se fosse para ela consultar o sindicato, ia ver que realmente o vídeo era fake. Mas como é de prática deles saírem postando tudo que se vê nas esquinas, ela simplesmente decidiu publicar o vídeo polêmico, e ele está te mandando um abraço, Ed. Tá ok, mas é o que eu disse. Eu acho que a publicação dela foi irresponsável, né? No fim, a denúncia dela acabou favorecendo a explicação. E isso é bom para que seja tudo explicado. Bom, nós temos mais um ouvinte e nós vamos ouvir o áudio. Oi, bom dia, Rose. Bom dia a todos, Edmilson, a todos os ouvintes. Eu ouvi falar do café e não ouvi falar o nome Donizete de Sumaré. Eu estou na fila para esse café aí. Vou lembrar a senhora, dona Rose. A senhora ainda falou que estaria promovendo o café para os ouvintes. E se for no sorteio, você sabe, eu ganho, né? Porque eu já ganhei o sorteio, já ganhei os convites para a Expo Flora e foi muito bom. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Gente, por falar em o convite da Expo Flora, o Edvalmir mandou um zap para mim reclamando, dizendo que foi um presente de grego, porque ele teve que pagar R$60 de estacionamento e que a comida era muito cara. Eu falei, Edvalmir, nós sorteamos e todo mundo gosta de ir para a Expo Flora, né? Mas ele reclamou, viu, Ed? Ele falou, ai, Rose, tive que pagar 60 conto de estacionamento, depois a comida, e ficou muito caro, né? Olha só, o Paulo Gaspar, o vereador, está dizendo, Edmilson, que nós fomos sensacionais na fala sobre a CPI. E que, bom, aí a gente já respondeu sobre a dúvida se as 11 assinaturas são suficientes para dar início. Ele fala assim, são suficientes e não precisa aprovar no plenário. Bom, Paulo, eu realmente não sei se você vai conseguir essa uma assinatura. A gente torce para que você consiga, né? Aí o Edivaldo diz assim, do jeito que estão indo as coisas, a desconfiança só aumenta. Já é um motivo para fraude. Eles ligam as urnas, sim. Até agora ninguém explicou a salinha secreta no Tribunal Superior Eleitoral, nem o especialista entrevistado naquele dia soube explicar. Eu não me lembro o que era, Edivaldo, mas... Rose, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE, ele recebeu lá no Tribunal Superior Eleitoral um representante dos partidos. E ele reafirmou que o processo de totalização dos votos dados pelos eleitores aos candidatos é auditável e transparente. Na frente de representantes de todos os partidos. Aliás, foram convidados os candidatos mesmo, mas os candidatos mandaram representantes e outras entidades também estavam presentes. Ele deu a declaração após a visita. Ele falou o seguinte: nós realizamos hoje uma visita à sala de totalização, exatamente para mostrar o que já é óbvio, mas sempre é importante atuar com transparência, com lealdade a todos aqueles que fazem esse processo eleitoral, para demonstrar que é uma sala, como vocês puderam ver, é uma sala aberta, é uma sala clara, não é uma sala secreta nem sala escura, disse Moraes. Isso aconteceu hoje de manhã, entendeu? Então, essa história de que tem sala escura, sala secreta e tudo mais é balela, não existe isso, é uma sala normal com computadores e as pessoas trabalhando ali, recebendo as informações pelos computadores e fazendo as totalizações. É fake, né, essa história de sala secreta, sala escura, que ninguém pode interferir. Claro que está tudo lá e todo mundo pode participar do processo, fiscalizar o processo do começo até o fim. Bom, gente, eu vou pôr um áudio, mas eu quero só dizer para vocês, eu acredito nas urnas eletrônicas. Eu não vejo possibilidade de... Assim, todo sistema eletrônico, ele pode ter erros, mas eu não acredito que voluntariamente haja a possibilidade de você ir lá e dar e colocar um candidato vitorioso em relação a outros. Para mim, Edmilson, fraude existia quando eram as urnas de papel. Aí sim, aqueles papeizinhos lá, ali você poderia ter fraude. Mas com urna eletrônica, gente, me desculpe, mas eu não vejo essa possibilidade. E a gente vai ouvir a Valquíria para a gente poder ir embora, Edmilson. Bom dia, Miss Rose. Bom dia, caríssimo Edmilson. Eu tive o prazer de passar uma mensagem curtinha hoje para a Zezé e ela respondeu de imediato.
Um beijo de coração para vocês e só tenho uma coisa a dizer. É primavera, mas há tanto inverno. O que está acontecendo? O inverno virou com a nossa primavera. Um beijo para vocês. Beijo, Valquíria. Beijo, Edmilson. E nós vamos embora, né? Tchau, Edmilson. Até amanhã, Até amanhã, gente. obrigado pela audiência. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você